O ano de 3000 a.C. é o ano que foi decretado pelos historiadores de onde se começou a história escrita. E isso tem um motivo, porque os povos da Mesopotâmia foram os primeiros povos a se encontrarem evidências de que existia uma língua escrita, a escrita cuneiforme. É sobre os povos da Mesopotâmia que nós vamos falar hoje. Eu sou Matheus, professor de História, e esse é o retorno do Aproveite a História. Aproveite a história. Primeiramente, a gente tem que entender que a palavra Mesopotâmia significa entre dois rios, porque nós temos o rio Tigre e o Eufrates, que vão banhar os dois essa região onde estiveram os povos mesopotâmicos. Eu poderia entrar em detalhes de cada um dos povos que viveram nessa região, só que isso vai tomar um tempo muito grande. Nós vamos condensar as características, já que eram povos muito parecidos. São os assírios, os sumérios, os amoritas, os caldeus e os acádios. Não nessa ordem, mas calma. O que vocês precisam saber é que, primeiro, eles foram considerados pelos historiadores as primeiras civilizações que começaram a criar cidades. A gente estava numa situação tribal e em 5000 a.C. a gente começa a estruturação das cidades. O que evidenciou isso? Quais foram as provas que tiveram? Além de vários escritos que narram a existência dessas cidades, a gente tem também as construções que são os zigurates, que são estruturas grandiosas, que são templos ou prédios do governo dessas cidades. Então vejam que isso são vestígios de uma civilização que era grande. Para vocês terem uma ideia, os povos da Mesopotâmia, eles são descritos na Bíblia como o Império da Babilônia. A Babilônia era uma cidade. A gente tem o rei Nabucodonosor, ele também era um rei que realmente existiu. Mas voltando para os povos da Mesopotâmia, em 3000 a.C., como eu já disse, eles vão criar a escrita cuneiforme. E isso é um avanço histórico muito grande, porque até aquele momento tudo é considerado como pré-história, porque a gente está analisando os fatos sob o olhar de encontrar fósseis e vestígios históricos. A partir daí, a gente tem textos escritos. E isso muda tudo, porque quando o ser humano começa a escrever sua própria história, começa a escrever em forma de documentos, em forma de poesias, em forma de escritos, romances literários, né? A gente começa a ter um acesso muito mais fácil e duradouro da cultura daqueles povos. A gente começa a entender um pouco mais daquela cultura. É a partir daí, quando se inventa a escrita, que a gente tem o período propriamente dito da história, porque a nossa primeira fonte de análise é a escrita, é o material escrito. Outro fator importante de características dos povos da Mesopotâmia é que eles viviam da agricultura, porque, como eu disse, são dois rios que envolvem essa região da Mesopotâmia. Por isso, esses povos conseguiam viver da agricultura, porque havia a cheia dos rios e os rios irrigavam essa região, fazendo com que ela se tornasse muito mais fértil. E isso gerou muito alimento e fartura para as pessoas poderem viver amontoadas ali numa civilização. Então tudo competia para que essa civilização florescesse. Como as cidades começaram a ficar muito grandes e o império começou a ficar maior, a gente vai ter as leis de Hammurabi. As leis de Hammurabi são o primeiro código de leis que o ser humano já teve contato. Lembra daquela regra do olho por olho, dente por dente, que hoje em dia é um ditado e que todo mundo conhece? Isso era uma lei que estava dentro do Código de Hammurabi. Essa lei realmente existiu. E isso é muito legal. A gente tem que entender que quando começou a se organizar esse ponto, foi necessária a criação de leis para que saísse da situação tribal, da vida tribal, para uma vida em cidades, uma civilização. Nós estudamos a história dos povos mesopotâmicos porque a gente precisa entender a formação de uma vida civilizada, precisa entender que foi ali que começou a ser criada as leis
e principalmente porque é ali que inicia-se o período da história escrita e é o marco histórico que divide a pré-história da história. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Novamente, peço que deixe o gostei, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com outros que necessitam desse conteúdo. Tudo aqui é feito com muito carinho e amor à história e ao aprendizado. Então, muito obrigado por ter assistido até aqui. Um grande abraço. Fui!